Olá, tudo bem? Conforme prometido, nós vamos falar hoje de pré-questionamento, que é um requisito essencial para o recebimento e para o julgamento dos seus recursos extraordinários. Quais que seriam os recursos extraordinários? É o recurso especial do STJ, o recurso extraordinário do STF e o recurso de revista do TST. Tá bom? Previsão legal do recurso extraordinário é o artigo 102, tá lá no artigo 102 da Constituição, do recurso especial está no artigo 105 e do TST está no parágrafo 1º do artigo 896 lá da CLT, tá bom? E aí o que seria o pré-questionamento? Bom, o pré-questionamento é a questão previamente decidida, tá, pelas instâncias ordinárias. Aí respondendo a pergunta que foi feita lá nos stories do Instagram, a pergunta foi: quando se configura o pré-questionamento? Bom, o pré-questionamento ele se configura quando a decisão analisa o ponto específico, tá? Independente do pedido ou da fundamentação nas petições, tá bom? Então, o pedido, tá, e a fundamentação são instrumentos para o pré-questionamento, mas o pré-questionamento em si ele vai se configurar quando a matéria for efetivamente decidida, tá ok? Então, para fins de atendimento do requisito do pré-questionamento, a gente tem três tipos, tá bom? Pré-questionamento expresso ou explícito, o pré-questionamento implícito e o pré-questionamento ficto, tá bom? Aí, o pré-questionamento expresso ou explícito, tá, é aquele que é o mais fácil de se constatar, é aquele que expressamente, tá, ele consta na decisão. Então, existe a análise efetiva da matéria e com indicação expressa do dispositivo legal, tá? A gente consegue falar aí da súmula, do enunciado da súmula 282 do Supremo, tá? Que diz que é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada, tá bom? Aí, nesse caso aqui do enunciado da súmula, a gente tem que fazer a análise inversa, né? Então, quando ele diz não, a gente tem que entender não de um jeito, a gente tem que entender porque é sim do outro. Então, o pré-questionamento expresso ou explícito seria o sonho de todo recurso extraordinário, né? Todo recurso para STJ, para STF, para TST. Então é esse aí que tá, você não vai precisar brigar, você não vai precisar debater em cima dele, ele tá lá expresso, tá lá fácil de ver, fácil de se constatar, tá bom? Mas a gente sabe que não é sempre assim que acontece, né? Pelo contrário, a regra não é essa, né? Então, a gente tem aí o segundo tipo, que é o pré-questionamento implícito, tá? Mas antes de falar do pré-questionamento implícito, eu queria falar um pouquinho do pré-questionamento numérico, porque eles acabam se relacionando, tá bom? O pré-questionamento numérico, tá? A forma como a doutrina diz, ele não é obrigatório, tá? O que seria o pré-questionamento numérico? É que o juiz diz de todos os fundamentos dele, para tomar a decisão, ele ter que indicar qual é o dispositivo legal. Se não existe essa obrigação para o juiz de indicar o dispositivo legal obrigatoriamente, que seria enumerar ali de maneira exaustiva todos os dispositivos legais que ele está fundamentando a decisão dele, aí a gente tem como ele não é obrigado, dentro das fundamentações do juiz, a gente pode entender que existe então o pré-questionamento implícito, né? Que é aquele que está implícito, né? É isso mesmo. O pré-questionamento implícito, ele está implícito. Então, o pré-questionamento implícito é aquele que está presente nos fundamentos da decisão, tá? Mas ele não tem expressa indicação dos artigos que fundamentam a decisão, tá? Mas a análise do conteúdo que existe dentro daquele dispositivo legal, ela está presente, tá bom? A gente falou agora do pré-questionamento, até agora, do pré-questionamento expresso, do pré-questionamento implícito, que são, né,
que são duas formas de pré-questionamento que são relativamente simples de se entender, mas aí temos agora o pré-questionamento ficto. Tá? O que é o pré-questionamento ficto? Né? O pré-questionamento ficto é aquele que não consta, ele não está incluído no acórdão e nem nos fundamentos da decisão, mas ele foi arguido pelo recorrente. Aí você fala assim, ué, professor, mas você não acabou de falar para a gente que o pré-questionamento ele precisa constar decisão? Como é que é isso? Explica aí para a gente. Bom, deixa eu dar um exemplo. Imagina assim, ó, você recorre, tá, sobre pontos específicos e você aponta o dispositivo legal na sua petição, tá? E simplesmente você é ignorado pelo magistrado, tá bom? Você fez, foi ignorado. Qual é o primeiro passo? Você opõe os embargos de declaração com o objetivo específico de sanar essa omissão para fins de pré-questionamento, ok? Não é isso? É o correto? É o correto, ok. E ele também, aí, ele é ignorado. Os seus embargos de declaração são ignorados. As soluções cabíveis, tá? Nesse caso, são embargos de declaração em cima do acórdão que julgou os seus embargos de declaração. Pode? Pode. Mas você tem que tomar muito cuidado para você atacar especificamente o último acórdão. Não ataca o primeiro acórdão, porque você corre o risco de levar multa, tá? O magistrado pode entender que o seu embargo ele é procrastinatório e ele pode te dar uma multa, tá? Então, ataca especificamente o último, tá bom? O último acórdão é o que precisa ser feito. Bom, se isso não acontecer, aí você tem que utilizar o previsto no artigo 1025 do Código de Processo Civil, tá bom? O que o artigo 1025 diz? Que o pré-questionamento ficto ele vai ter validade desde que o Tribunal Superior entenda que estão presentes os requisitos aí dos embargos de declaração, né? É isso. Bom, com isso, a gente fecha os três tipos de pré-questionamento que são aceitos para fins dos recursos extraordinários. Com relação a matérias de ordem pública, elas só podem ser arguidas de ofício, primeira e segunda instância, para fins de recursos especiais, recursos extraordinários, recursos de revista. Não pode. Precisa ter o pré-questionamento para que você possa arguir essas matérias lá nos tribunais superiores. Tá ok? Um grande abraço, até a próxima, espero que vocês tenham gostado aí dessa exposição sobre o pré-questionamento, tá bom? Se vocês tiverem sugestões de algum tema, vocês podem deixar aqui nos comentários ou dentro das minhas redes sociais, Conselhos do Advogado, tem no Facebook, tem no Instagram e tem aqui no YouTube. Vocês podem deixar um recadinho lá que eu vou me esforçar para atender aí os pedidos, tá bom? Grande abraço, até a próxima.